o Jin-Woo sente algo, então ele olha pro Jong-Soo e diz: aconteceu uma coisa urgente, eu tenho que ir. O Jong-Soo se surpreende com isso, ele pergunta: o quê? Como assim? Se você não ficar aqui vai ser perigoso pra gente, você sabe disso, não sabe? O Jin-Woo ele tá sério, e ele responde que pra compensar ele vai deixar alguém que pode fazer o mesmo que ele. Nessa hora ele invoca o Beru e todo mundo se surpreende. Eles perguntam: essa não é a formiga da Ilha Jeju? E aí ele fala: já que vocês reconheceram, eu não preciso explicar mais nada. Ele vai ficar no meu lugar. E aí depois o Jin-Woo dá a ordem: proteja os humanos. E aí o Beru pergunta: e quantos que não forem humanos? E aí o Jin-Woo fala pra ele fazer o que ele quiser. Nessa hora o Beru começa a gritar, então o vice-líder pergunta: a gente vai continuar a raid com esse monstro? E aí a caçadora tá do lado dele e diz: você tá achando ruim? Só que o Jin-Woo não deixa o Beru sozinho, ele também deixa 20 outros soldados junto com o Beru. E aí ele começa a sair, só que aí o Jong-Soo chama ele. Ele grita: espera, você vai sair assim, vai deixar esse monstro por aí? Quando o Jin-Woo escuta isso, ele olha pra trás com um olhar assustador, e ele diz que se o Jong-Soo quiser, ele pode ir embora e retirar os soldados dele, mas os soldados dele são melhor do que nada. Então o Jong-Soo vê naquele olhar do Jin-Woo, ele começa a tremer e diz que é verdade, então ele aceita. Ainda falta 1h40 pro Jin-Woo poder usar a habilidade de troca de sombras, então ele dispara e sai correndo dali. O Jong-Soo fica olhando o Jin-Woo sair sem acreditar que ele foi embora mesmo, então o vice-líder pergunta: e aí, o que a gente vai fazer? E aí o Jong-Soo fica tipo: espera, deixa eu pensar um pouco. O Jin-Woo começa a correr, indo embora com toda a velocidade que ele tem, mas ele tá com um mau pressentimento, mesmo ele tendo deixado alguns soldados com a irmã dele. Indo em direção à saída, o Jin-Woo encontra vários monstros esperando por ele, então ele saca 2 adagas pra acabar com eles. Ele diz: saiam da minha frente, mas quando ele percebe, esses monstros se ajoelham e deixam ele passar. Ele se surpreende vendo aquela cena, ele começa a pensar: será que é porque eles são mortos-vivos e eu sou o Lorde das Sombras? Mas ele deixa isso pra depois, ele chama o Kaiser e aí eles saem juntos do portal. As pessoas que estão lá fora veem ele saindo, mas ele dispara com toda a velocidade em direção à irmã dele. E com isso a gente termina o capítulo 118.